Bom dia, Alexandro. Bom dia. Quantos anos você já tem de profissional, cara? 20 anos. Nesses 20 anos de profissional, você já passou por uma situação como essa, assim, que o time praticamente precisaria de 100% para chegar ao título, para conquistar um objetivo, cara? Eu estava até comentando, acho que foi com o William, no futebol, isso que a gente está vivendo não é nada diferente. Eu particularmente pude jogar em alto nível até hoje, né? Então são competições sempre difíceis. E aquela frase que a gente ouve quase todas as vésperas de jogo: tem que vencer essa partida. Então é lógico, uma situação diferente, né? De realmente ter que vencer as 6 partidas, mas eu já estou acostumado, cara. Graças a Deus, joguei sempre em alto nível e o jogador, quando está em alto nível, ele sempre tem que vencer a próxima partida. E agora nós sabemos dessa responsabilidade. Feliz da nossa equipe, que matematicamente dependemos ainda só de nós. Sabemos da responsabilidade, da dificuldade de ter que vencer os 6 jogos, né? E vencer os 6 jogos passa primeiro por esse jogo aí. Bom dia, Alexandre. Ontem o Alan Costa comentou que o Curitiba precisa propor o jogo para vencer o Paysandu fora, né? O Curitiba não vence na Série B como visitante desde aquela partida contra o Brasil de Pelotas, e antes só tinha vencido o Goiás, né? Foram 2 vitórias só na competição fora de casa. Ele falou que precisa propor, e o Curitiba no ano inteiro praticamente jogou mais em transição, né? Um jogo mais reativo, e quando precisou propor teve muitas dificuldades no ano, né? Não conseguia criar. Esse último jogo contra o CSA jogou com 3 atacantes, e teve bastante chances criadas, se não me engano foram 9 chances claras de gol. Fora, mesmo na lama lá, né? E 14 finalizações e tudo mais. Como que você vê, o que o Curitiba precisa fazer nesse jogo? Vai ter que propor mesmo, vai ter que ir para cima desde o início? Como que o Agel, nessa semana, nesses quase 9 dias, já que foram, né, tem trabalhado vocês para essa partida? Bom dia. Na verdade, a gente não está aqui para esconder de ninguém, né? A dificuldade desses 6 jogos, a gente encara. Não estou aqui para falar, vamos lá, vamos ganhar 6 partidas. Lógico, o pensamento é de vencer essas partidas, mas a gente sabe da dificuldade. E dentro do que você falou, já se passaram muitas coisas, né? E realmente, agora estamos com outro treinador, uma outra forma de jogar. É lógico, ainda com poucos jogos na direção do Argel, mas nesse momento a gente tem que parabenizar o trabalho do Argel, que mesmo com poucos jogos conseguiu mudar um pouco a característica da nossa equipe com os mesmos jogadores. É lógico, mudou 2, 3 jogadores, mas com o mesmo elenco, com o mesmo plantel. Então, um mérito total para o treinador Argel e sua comissão, que vem fazendo um trabalho dentro do que a gente esperava no ano, né? E confesso a vocês, se o Argel tivesse aí desde o começo, a gente estava numa situação bem melhor mesmo, né? Um cara que trabalha bem, um cara que entende de futebol, não é à toa que foi campeão por onde passou, né? Tem uma carreira vitoriosa aí, como treinador com certeza também vai ter. E na questão da partida, cara, essa partida, matematicamente dizendo, nós temos que ir para lá para vencer a partida. Não adianta eu falar aqui, pode até botar lá no jornal, lá, porque no futebol tudo se usa para mobilizar outra equipe, mas vão estampar lá no jornal que o Alexandre falou que o Curitiba está indo para Belém para vencer a partida, mas eu não posso vir aqui mentir e falar que a gente está indo para um outro resultado. Então, respeitando a equipe do Paysandu, mas para nós seguir na competição, a gente precisa ir lá em Belém. Sabemos no jogo da dificuldade do estádio, do gramado, da equipe do Paysandu, mesmo eles não vivendo um momento tão bom, mas a expectativa nossa é de ir lá fazer um bom jogo e, se Deus quiser, voltar com os 3 pontos. O Alexandre, até em cima dessa sua fala ali a respeito do Argel, né, e a chegada dele, que de repente pode ter sido tarde,
tomara que não, mas você entende que o grupo demorou a assimilar o que é uma Série B ou não? Ou era mais questão de trabalho mesmo? Mais questão de trabalho. Trabalho totalmente diferente. É lógico que para mim, e vocês entendem, é muito mais fácil eu falar pela situação que eu vivi do outro treinador com outra comissão técnica, mas quem sabe da minha sinceridade, dos meus dizeres no dia a dia, da pessoa que eu sou, sabe que eu estou falando a verdade. Então é um outro trabalho, é uma outra maneira de conduzir os atletas, de mostrar dentro de campo aquilo que ele quer, trabalhar bastante o poder ofensivo, onde a gente não trabalhava. Então, com certeza, já falei, volto a dizer, é muito mérito do próprio Argel mesmo. Olha, Alexandre, você é artilheiro, daí um dos principais artilheiros da era de pontos corridos, não é nenhum garoto mais, ou seja, não precisa, de repente, ficar com medo de expor uma ideia, um pensamento, né? Vocês têm liberdade, por exemplo, quando você está jogando de uma maneira que você vê que você não vai render daquela maneira, você tem a liberdade de chegar para o treinador e ter um diálogo e dizer, olha, se você de repente fizesse dessa maneira, eu poderia contribuir mais, render mais. Teve isso ao longo do ano, tem agora com o Argel, como é que funciona? Por que, por exemplo, agora você está rendendo mais? Na verdade, rendendo o que você rendia aí nos outros times. A gente, na verdade, a gente omite algumas informações, a gente não mente, né? É diferente, a gente omite em vez de mentir. Mas hoje com uma carreira vitoriosa, já com uma postura diferente, não sou mais menino, então hoje realmente eu tenho a condição de chegar e falar para o treinador, não quero jogar assim, não consigo jogar assim. E a lógica é a dificuldade de alguns treinadores, principalmente o pessoal acadêmico, que não vem do dia a dia do futebol, eles têm um pouco de dificuldade de aceitar alguns comentários, alguns questionamentos dos atletas, né? Porque é fácil dizer, eles vêm do estudo, eles não vêm do conhecimento do dia a dia, entendeu? Então essa para mim é a grande diferença de um treinador acadêmico para um treinador que jogou futebol. É a cabeça dele que é um pouco diferente, porque ele não viveu, é simples dizer, ele não foi jogador, ele não viveu o dia a dia, ele não sabe, de repente, qual é o sentimento do atleta. Mas ele está me questionando que se ele sair um pouquinho da área, ele é melhor, mas eu quero ele dentro da área porque eu estudei o adversário e dentro do meu esquema de jogo, para mim, ele vai funcionar melhor dentro da área. Mas ele, de repente, não tem esse feeling do dia a dia do futebol. Isso é muito difícil. E, às vezes, quando você trabalha com alguns treinadores que têm essa formação, você fica um pouco receoso de falar, de comentar, porque você não sabe como vem a resposta do lado de lá. E, geralmente, eu já presenciei, não foi comigo, mas foi com outro atleta. Eu não vou falar o nome do atleta aqui, porque ele está até em outra equipe, e até aqui do Paraná, para não expor. Mas teve um atleta que falou no meio dos jogadores, falou assim, ô treinador, eu não quero jogar nessa posição, porque nessa posição eu não consigo render. E o treinador falou, não, você vai jogar nessa posição, porque eu estou mandando você jogar nessa posição, e quem manda aqui sou eu. Então, às vezes, o jogador também ele fica à mercê, e isso que é difícil, porque o torcedor, eu sou torcedor, fui torcedor, o torcedor que está lá em cima, ele não sabe o que passa no dia a dia, né? Alguns de vocês até têm o conhecimento do que a gente treina, do que a gente faz, às vezes até do que a gente fala com o treinador, do que o treinador fala com a gente, mas o próprio torcedor ele vai cobrar o jogador dentro daqueles 90 minutos, e muitas das vezes o jogador está jogando numa posição diferente, numa posição que ele não quer, numa posição que ele não consegue jogar, e às vezes é mantido pela essa postura do treinador. Então, eu trabalhei com inúmeros treinadores. É lógico que eu não posso, e seria injusto da minha parte, colocar os treinadores acadêmicos, todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. Eu trabalhei com acadêmicos com uma mentalidade, com uma aceitação um pouco melhor, então eu não posso colocar todo mundo, mas eu já trabalhei
com o acadêmico, que é bem diferente, o cara que não trabalhou no futebol, que não jogou futebol, e ele tem um pensamento realmente de trabalho, de que o que ele estudou é o certo e não o que a gente jogou é o certo. Desculpa, uma resposta complexa dessa tem que... Alexandre, a gente sabe que o discurso aqui no Curitiba, desde que o Argel chegou, tem sido jogo a jogo, cada jogo uma decisão, mas não tem como falar nessas 6 vitórias aí para cumprir o objetivo. E a minha pergunta é como acreditar nisso, o que vai ser feito diferente para que, né, o Curitiba chegue nesse número, chegue nesse aproveitamento de 100% nessa reta final? Nós entramos agora numa competição, eu nem sei se existe, eu acho que não, mas uma competição com 6 finais, né? Então, nós estamos diante de 6 finais, né? Não adiantaria nada nós ganharmos as 4 primeiras e perder a 5ª ou a 6ª e matematicamente a gente estaria fora. Então nós entramos agora numa competição, numa reta final de, se eu não me engano, nós temos um mês agora para o término do campeonato, um mês ou alguns dias, é um mês, né, certinho. Temos um mês do término do campeonato, são 6 finais, o que nos dá a esperança de poder vencer essas 6 finais. É o que a gente realmente vem fazendo no dia a dia dos treinamentos, nessa semana que nós tivemos de trabalho, na competência, como eu já falei, da comissão técnica, do Argel, e na postura dos atletas que mudou, né? Hoje, nos últimos jogos, mesmo a gente estando numa situação diferente da tabela, eu digo sempre que o termômetro do futebol é a sua arquibancada, né? E nós, nos últimos jogos, mesmo com o resultado não vindo positivo, a torcida entendeu a entrega do time, entendeu a postura do time dentro de campo e incentivou até o final. Então, esse é o nosso termômetro, isso que nos dá, não a tranquilidade, mas isso que nos dá a confiança de buscar aí esses 6 jogos e 6 finais. É o nosso torcedor, é a nossa postura de atleta, como atleta que mudou muito pela chegada do Argel, e o que a gente vem trabalhando bem diferente do que a gente trabalhava, bem confiante, o Argel passando a confiança para nós atletas. Então a gente está bem esperançoso, a gente tá bem confiante aí em poder fazer essa primeira final agora contra o Paysandu. Alexandre, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é a respeito do que vocês já estudaram a respeito do adversário desse sábado. E a segunda pergunta é um pouco estranha, mas se você pudesse escolher alguma coisa que você tinha lá no começo da carreira, seja um preparo físico melhor, velocidade, para ter hoje, nesse jogo contra o Paysandu, você, quero voltar a ter, sei lá, a mesma velocidade que eu tinha, o que você escolheria? Essa aí eu vou omitir o que eu queria responder, mas eu vou te responder uma outra coisa. Desculpa, a primeira pergunta qual que é? Do Paysandu. Então, vou explicar rapidamente como funciona. No primeiro dia de treinamento da semana, o Argel passa para nós qual é a formação do adversário e o que ele acha que o adversário vai propor para a gente. Então, a gente começa a treinar na semana em cima daquilo que nós vamos encontrar. A parte de estudo, ela já é um pouquinho mais para frente. Nós vamos chegar em Belém do Pará hoje à noite. Hoje à noite passa um vídeo do adversário, dos pontos fortes, dos pontos fracos do adversário, e aí sim, amanhã, no treino mais próximo da partida, a gente consegue já saber bola parada, enfim, como eles se comportam, como eles fazem, e a gente tem um estudo mais detalhado entre hoje e amanhã do Paysandu para saber aquilo do Paysandu. Mas a comissão técnica, eles fazem isso diariamente, né, para passar mais filtrado para o jogador. E então é basicamente isso. O estudo ele é da semanal da comissão técnica, passa filtrado para nós jogadores, e na antevéspera, como a gente viaja 2 dias antes, e na véspera a gente tem um estudo mais detalhado de vídeo, olhando, discutindo o adversário, e aí sim para a gente entrar bem preparado. E na segunda resposta, cara, sim, eu pude jogar com grandes jogadores, né?
e com vários atletas de qualidade. Eu lembro, eu fiz alguns gols no Internacional, e eu lembro que quando eu cheguei no Internacional, eu vim do Emirado Árabe, e no primeiro treino eu falei para o Kleber, o lateral esquerdo, que jogou no Corinthians, multicampeão internacional, seleção brasileira, e eu virei para ele e falei assim, cara, quando você vai cruzar, você gosta que eu vou no primeiro pau, vou no segundo, né? Aí ele riu de mim, assim, batendo nas minhas costas, falou assim, fica dentro da área que eu vou te achar. E realmente nós fizemos bastante gol dessa maneira. Mas, além de você ter uma qualidade, de ter bons jogadores ao seu lado, se eu pudesse voltar ao tempo hoje, eu pedia um pouquinho mais de altura que eu não tive. Eu acho que com um pouquinho mais de altura, hoje a gente vai chegando, vai tendo um pouquinho mais de idade, a gente vai perdendo um pouco de potência, né? Potência essa qual que para você subir de cabeça, para você fazer um outro salto. E eu, como sou um jogador que uso muito cabeceio, de repente um pouco mais de potência muscular, isso a gente tem como trabalhar, não tem como ganhar, né? Tem como se manter. Então, um pouquinho mais de potência muscular ou um pouquinho mais de altura, porque você sabe que a gente vai ficando mais velho e vai diminuindo, né? Então, eu acho que eu já diminui uns 3 centímetros aí. E eu queria eles de volta. Alexandre, me permita voltar um pouquinho naquela resposta longa que você teve discutindo futebol, né? É difícil a gente conseguir ter uma conversa assim hoje, principalmente... Se virar palestra, eu vou cobrar. Principalmente uma coletiva, e como o discurso aqui no Curitiba tá sempre muito na mesma, sempre do jogo a jogo, e eu queria aproveitar essa coletiva para discutir um pouquinho mais de futebol. Você comentou até agora há pouco, numa outra resposta, sobre os vídeos, né? O pessoal da análise de desempenho que acaba fornecendo esse material para vocês. E tem esse pessoal acadêmico que está chegando aí também no futebol, de muito estudo. E às vezes, não é teu caso, mas às vezes a gente vê jogadores também que não aceitam muito essa tecnologia, essas novas informações que o futebol está dando, né? Que está evoluindo e está tendo agora. Eu queria saber como que você vê esse cenário novo, porque a gente vê que tem muita tecnologia que está ajudando, né? Na preparação física, fisiologia, até na análise do futebol mesmo em si, né, que ajuda tanto o treinador como os jogadores no dia a dia. Como que você vê todo esse cenário de ajuda, até do futebol acadêmico? Como que você vê a aceitação dos outros jogadores? Cara, a tecnologia é o que vai pedir daqui para frente, né? Então, nós estamos vendo no dia a dia... hoje implementou já o árbitro de vídeo, então nós não temos como esconder, né? Eu lembro que antigamente, quando eu ia nas coletivas, ninguém tinha celular dentro. Aqui eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o pessoal está respondendo no celular. Então a tecnologia hoje, para o futebol, ela é mais que essencial, né? Ela faz parte hoje do futebol e vai ser presente cada vez mais para frente ainda. E assim, alguns técnicos, alguns ex-jogadores que não têm esse costume, ou que falam mal, ou que falam diferente da tecnologia, o futebol se resume muito balançar a rede, né? Se o treinador não estiver usando vídeo, não estiver usando tecnologia nenhuma e está balançando a rede, para ele tem como falar... Como eu já vi alguns treinadores falando, não, a essência do futebol não mudou e é assim e acabou. Mas o cara está ganhando, o cara está com aquele ideal dele e ele acha que aquilo ainda é uma verdade e está ganhando jogos, né? Quem somos nós, né? Mas é lógico que a tecnologia daqui para frente ela vai ser cada vez mais presente. De repente, hoje já tem nos treinamentos, né? Você vê drone voando aí, acaba o treinamento, o jogador ir embora, agora o jogador fica na sala para ver como ele treinou, como ele deu passe, então não tem como fugir disso. E eu me considero não um cara inteligente, mas um cara que consegue entender bem as coisas, e eu acho que a tecnologia, ela bem usada, ela vem para melhorar cada vez mais.